Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula dessa nossa nova sequência de videoaulas que começamos hoje, sexta-feira. E eu gostaria que vocês pegassem a apostila 12, frente B, e colocassem na página 15, no capítulo 2, tá? Antes de eu começar, quero fazer uma observação com relação às nossas últimas lives. Então, olha só. Para quem acompanhou todas essas últimas lives ou para quem assistiu uma ou outra, sabe que estamos estudando genética. Eu tenho feito todas as lives em cima desse tema, que foi tema da apostila 11, tá? Para quem não assistiu essas lives, gente, é muito importante que vocês leiam os textos da apostila 11, tentem fazer os exercícios, os primeiros exercícios, tá? Da sequência para aprimorar e em seguida assistam novamente essa videoaula de hoje, tá? Tô fazendo essa observação porque é o seguinte, o nosso tema hoje, que é o capítulo 2, cujo título é Linkage e Mapeamento Genético, já é um assunto aprofundado dentro da genética. Então, nessa videoaula, eu vou explicar esse assunto, vou fazer observações, resgatar o significado de vários termos, mas se você não assistiu nenhuma live, é importante que você assista então essa videoaula aqui, mas volte na apostila 11 para poder entrar em contato lá com a introdução desse assunto que é genética, senão vai ficar tudo um pouco perdido, tá? Bom, então olha só, na última live, foi quarta-feira passada, eu falei sobre o capítulo 1, que é a interação gênica, resgatei assuntos e termos, conceitos aí dentro da genética, e hoje a gente entra nesse assunto chamado linkage, tá? Antes de eu começar, gente, explicar o que é isso, linkage, eu vou fazer uma revisão sobre meiose. Esse assunto, meiose, ele é importante para que vocês entendam esse conceito dentro da genética linkage, tá? Então, olha só, mitose e meiose são divisões celulares e vocês aprenderam, estudaram detalhadamente mitose e meiose no primeiro ano. Então, já tá um pouquinho lá atrás, por isso eu achei importante trazer novamente esse tema. Não tá explicado aqui na apostila, tá? Tô fazendo isso aqui na videoaula para que vocês resgatem todas essas informações e daí sim a gente entra aqui nesse assunto linkage, tá? Então, olha só. Mitose é uma divisão celular que dá origem a duas células filhas com um número de cromossomos idêntico à célula-mãe. Então, se essa célula-mãe tinha 46 cromossomos e é uma célula que fez meiose, as células filhas terão 46 cromossomos, tá? Lembrando que ocorre uma sequência de etapas, vocês estudaram lá atrás, as etapas são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada etapa uma série de acontecimentos até que essas células são desmembradas e aí eu tenho duas células filhas. A meiose, que é um segundo tipo de divisão celular, ela não dá origem a duas células filhas, ela vai dar origem a 4 células filhas. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, essas células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se essa célula mãe tinha 46 cromossomos, essas células filhas terão agora 23 cada uma. Então, ocorre uma redução no número de cromossomos. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Cada meiose 1 e 2 tem também as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Bom, importância da meiose. Primeiro, formação de gametas. Então, no nosso organismo, os gametas são óvulos e espermatozoides. Cada uma dessas células, quer dizer, tem que conter metade do número total de cromossomos, porque elas vão fazer fecundação, elas vão se unir. Então, eu preciso ter uma célula com 23, outra com 23,
fazendo a fecundação, dando origem à primeira célula aí do futuro embrião com 46. E aí a meiose que proporciona essas células com essa redução de cromossomos. Primeira importância. Segunda importância, a possibilidade de variabilidade genética. Agora entra uma questão importante aí dentro da meiose, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou falar disso dentro do assunto linkage em genética até o final dessa videoaula, tá? Olha só, na meiose 1, especificamente prófase 1, pode ocorrer uma situação chamada crossing over ou permutação. Vocês já viram isso lá também no primeiro ano, tá? Ocorrendo o crossing over, vejam aí agora na tela essa imagem. Ocorrendo o crossing over, eu tenho a formação agora de células filhas com com genes posicionados de forma diferente da célula mãe. Então, nessa prófase 1, caso esse crossing over aconteça, por que eu disse caso ele aconteça? Porque não é uma regra, tá? Ele pode acontecer ou não, porém é muito comum que ele aconteça. Depois eu vou falar mais sobre isso, né, durante a videoaula. Então, se o crossing over acontecer, eu tenho uma troca de pedacinho das cromátides dos pares que estão ali próximos dentro da célula. Então, é como se eu tivesse uma cromátide. Gente, lembrando que cromátide é um braço do cromossomo lá que foi duplicado, tá? Também é um conceito lá de trás. Então, é como se eu tivesse, assim, duas cromátides que estão próximas, localizadas em pares diferentes, cujo um pedacinho, um trechinho foi quebrado e trocado, tá? Então, nesse caso, por exemplo, existia ali um cromossomo azão-bezão e um cromossomo com azinho-bezinho. Ocorrendo o crossing over, a gente tem até aí uma estrutura parecida com um X. Tá mostrando que as perninhas, digamos assim, das cromátides foram trocadas. O que eu tenho na sequência? Um cromossomo azão-bezão. E agora eu tenho ao lado, olhando aí nessa célula cima, eu tenho um outro cromossomo com azão-bezinho, tá? Então, digamos assim, tá errado, né? Entre aspas, não tá errado, mas digamos assim, houve uma troca. Então, quando ocorre essa troca, isso se chama crossing over. Por que isso tem a ver com variabilidade genética? Porque agora eu tenho 4 células filhas diferente da célula original. Então, ela pode trazer uma mudança. Lembrando que essa mudança pode ser positiva ou pode ser negativa. Sendo positiva, ela pode trazer uma característica que seja muito favorável para o ambiente onde esse organismo vive. Ela pode ser negativa se essa característica for desfavorável, for uma deficiência, algo desse tipo. Então, essa mudança pode ser para o bem, digamos assim, ou para algo muito negativo, tá? Bom, se não tiver entendido, compreendido bem esse crossing over, gente, vale a pena buscar essas informações na internet, ou se você tiver suas apostilas anteriores, buscar esse capítulo lá na apostila do seu primeiro ano, tá bom? Muito importante. Bom, agora a gente começa a nossa segunda etapa dessa videoaula, que é justamente o estudo do capítulo 2, página 15, que eu já pedi para vocês abrirem, tá certo? Olha só. O linkage ou ligação gênica, né, traduzindo, é uma situação, é uma ocorrência onde você tem genes diferentes posicionados no mesmo cromossomo. Vejam essa imagem na tela. Vamos lá, olha só. No lado esquerdo, aliás, vamos começar verificando o lado direito, ó. Vejam aí, do lado direito eu tenho 2 pares de cromossomos que não estão em linkage. O que é isso? Eu tenho os pares azão e azinho localizado em um par de cromossomos e eu tenho agora o par bezão, bezinho localizado em outro par do cromossomo, tá? Isso significa que não estão em linkage. Agora vejam o cromossomo que está na esquerda nesse desenho. O que eu tenho em um único par?
eu tenho Azão Bzinho na parte superior e eu tenho o Bzão Bzinho na parte inferior, ou seja, esses genes Azão Azinho e Bzão Bzinho estão localizados no mesmo par de cromossomos. Eu tenho Azão Bzão no mesmo cromossomo. Isso significa que eles estão, digamos assim, conectados, eles pertencem ao mesmo cromossomo. Isso significa ligação gênica ou linkage. Também uma situação super comum dentro dos cromossomos, até porque são milhões de genes, tá? E alguns cromossomos, então é óbvio que eles estarão em linkage. Bom, aí vamos lá. Agora, quando e por que eles aparecem em linkage? Primeira coisa, para que esses genes estejam em linkage, tem que ter ocorrido o crossing over, que eu acabei de explicar, tá certo? Voltando com a imagem aí na tela. Olhando nesse lado direito, veja bem. Imaginem que esse gene Bzão Bzinho esteja posicionado na parte inferior desse segundo par de cromossomo. Caso eles estejam realmente assim posicionados lado a lado, pode ser que ocorra um crossing over aí. Ocorrendo um crossing over, esse Bzão, por exemplo, pode passar para o primeiro par de cromossomo. Então, aí sim eu vou ter um cromossomo em linkage. Tá certo? Bom, aí a gente tem dois tipos de linkage. Existe o linkage total completo ou existe linkage parcial ou incompleto. Quando a gente fala que existe linkage total ou completo, é quando não aconteceu o crossing over. Então, a meiose ocorreu normalmente, digamos assim, na prófase 1 não houve esse crossing over, a célula seguiu realizando meiose, dando origem às suas 4 células filhas, esses gametas, idênticos, com os genes, posicionados de forma idêntica à célula-mãe. Vejam aí agora essa imagem que é da apostila de vocês, da página 15 na tela, ou acompanhem na apostila de vocês. O que eu observo, gente, nessa imagem? Vamos olhar diretamente o resultado. Ó, eu tenho um termo aí que é gametas parentais. O que significa isso? Gente, gametas parentais são aqueles que são idênticos à célula original, à célula mãe. Se a gente observar que tipo de gameta que foi que teve aí como resultado, ó, Azão Bzão, e embaixo eu tenho Azinho Bzinho. Se eu olhar lá no início, na esquerda, a célula original, onde está escrito cromossomos homólogos, eu vejo que são os mesmos pares de genes. Então, isso significa gametas parentais, idênticos aos parentais, aos ancestrais, digamos assim. E eu tenho até como analisar a proporção de cada um deles, né? Se eu considerar 100% aí do resultado, eu tenho 50% de Azão Bzão e eu tenho 50% de Azinho Bzinho, proporções iguais, tá? Agora, quando ocorre o linkage imparcial ou o linkage incompleto, é quando houve o crossing over. Então, a gente vai ter uma diferença agora, que é o que eu quero que vocês observem aí, na proporção de gametas de resultado final. Vejam a imagem aí na tela, página 16 da apostila de vocês. Quando eu observo essa imagem, eu vejo aí na esquerda os genes Azão Bzão e Azinho Bzinho. Verifico que ocorreu na meiose 1 o crossing over. Já expliquei para vocês essa imagem, ela já foi colocada aí na tela. E a meiose corre aí normalmente. Só que vejam o resultado. Eu tenho lá como primeiro um gameta parental, Azão Bzão, porque essa posição é idêntica lá ao parental, a célula mãe. Só que eu tenho aí na sequência gametas recombinantes. Gente, o que significam esses gametas recombinantes? São gametas novos que fizeram recombinação, fizeram um novo arranjo, tá? Ou seja, eles são resultados do crossing over. Olha aí na tela. Eu tenho Azão Bzinho e Azinho Bzão. Esses dois aí são recombinantes. Em seguida, eu tenho um Azinho Bzinho, que é um gameta parental. Consigo verificar que ele está lá na minha célula
na esquerda, tá? Bom, daqui a pouco eu vou voltar nesses termos. Seguindo a sequência da apostila de vocês, a gente tem agora um texto, para quem tá aí com a apostila tá vendo direitinho sobre isso. A gente tem um texto cujo título é Teoria Cromossômica da Herança. Gente, esse pequeno texto aí traz uma informação também super importante, destacando o cientista maravilhoso que descobriu essa teoria que a gente está estudando aqui. Vejam bem, isso aconteceu, gente, em 1910, tá? O Thomas Morgan, que é o cientista que eu estou me referindo aqui, foi um biólogo e foi um geneticista. E lá em 1910, estudando uma espécie de mosca, um tipo de drosófila, ele conseguiu estudar posicionamento de genes, ele lançou várias hipóteses. Vamos lá, gente. Na página 17, a gente tem agora um novo texto, cujo título é Método para descobrir a ocorrência de linkage. Importante que vocês leiam, mas eu vou fazer agora um resumo aqui. Não vou usar muitos esquemas aí dessa apostila, e vou fazer um resumo diferente do que tá aí, tá bom? Então, seguinte. Dentro desse novo assunto aqui do linkage, temos pontos importantes. Primeiro é esse do título, que eu vou transformá-lo em pergunta, que seria o seguinte: como eu verifico se houve linkage ou não, né? Se houve crossing over ou não? E tem como eu verificar a proporção de cromátides que fizeram crossing over? Ou seja, primeiro se existiu e quanto do total que realizou o crossing over? Tem sim. E quem começou esse estudo foi esse Thomas Morgan, tá? Gente, como que eu verifico isso? Então, primeira coisa, vejam essa imagem aí na tela novamente, que é a imagem de uma lousa. Quero chamar a atenção, antes de tudo, para essa imagem, que é um print de uma videoaula de um canal que eu gosto muito, super indico, que é o professor Guilherme, tá? Então, até deixo uma dica para quem quiser assistir uma outra videoaula, se aprofundar em outros temas. O canal do professor Guilherme é excelente. Então, esse é um print da videoaula dele, tá? Vejam aí, ó. A gente tem nessa imagem dois pares de cromossomos que não estão em linkage. Quando eu observo o resultado que eles apresentam, eu observo que eles apresentam 25% para cada par de genes. Azão, bezão, 25%, azão, bezinho, 25%. Se a gente for fazendo aí a combinação, análise combinatória entre os genes, tá? Ou seja, segregação independente, o que significa isso? Fizeram combinações aleatórias e as proporções geradas são proporções iguais. Vejam agora essa próxima imagem, também é um print da videoaula do professor Guilherme, tá? O que eu observo nessa próxima imagem? No lado esquerdo, eu tenho uma célula que fez crossing over, ou seja, ela está em linkage. Veja bem, eu tenho um cromossomo azão, bezão e o outro com azão, bezinho, tá? Foi feito o crossing over, tem o desenho aí. Agora, quando eu analiso os gametas, gente, a gente observa aqui, os primeiros, azão, bezão e azinho, bezinho, são os parentais, tá? E eles somam, se a gente fosse fazer uma análise minuciosa aqui, uma quantidade maior do que 50%. Em seguida, eu tenho azão, bezinho com azinho, bezão, que seriam os genes recombinantes, e eles vão somar uma quantidade inferior a 50%, tá? Por quê? E isso vai ser uma regra. Porque lá no começo da videoaula, para quem está acompanhando, prestando atenção, eu disse que o crossing over ele é comum, ele acontece, mas ele não acontece na maior parte das cromátides irmãs aí, tá? E entre os pares de cromossomos, não é com uma frequência tão alta. A frequência do crossing over é sempre abaixo de 50%. Então, quando eu analiso, e gente, para quem vai tentar realizar exercícios, vocês vão observar isso demais nos exercícios, então atenção no que eu tô falando aqui. A proporção de genes recombinantes é sempre menor. Então, se eu observo na descrição do exercício lá, por exemplo, um gene aparece com 15% e o outro com 15%, e o restante com
30%. Os genes que se encontram com proporção de 15% são os recombinantes, porque eles, em comparação com os outros, estão com menor frequência, tá? Segundo ponto importante aqui é o seguinte: quanto maior a distância entre os genes ao longo do cromossomo, maior é a taxa, maior é a quantidade de genes recombinantes. Vejam a imagem agora aí na tela. Gente, na esquerda eu tenho os genes, os pares, azão, azinho, bezão, bezinho, bem próximos aí um do outro. E na direita eu tenho nesses cromossomos aí o azão, azinho e o bezão, bezinho com uma distância bem maior. Se eu for fazer uma comparação entre os dois aí, é muito mais provável que no segundo desenho ocorra uma quebra de um trechinho, de um pedacinho na parte inferior do cromossomo. E essa quebra é justamente o trecho que vai fazer a troca, né? O crossing over. Então, quando eu tenho genes muito próximos aqui um do outro, posicionados muito próximos um do outro, é muito mais difícil que esse cromossomo se quebre para que o crossing over ocorra, tá? Essa informação também gera um terceiro ponto importante, que se chama taxa de recombinação ou taxa de recombinantes. Essa taxa de recombinação é igual à distância entre a posição dos genes ao longo de um cromossomo, tá? Então, quanto maior a distância, maior é a taxa, tá certo? Bom, por último, gente, e na apostila de vocês, isso está na página 19, a gente também tem uma informação a respeito da posição dos genes quando estão em linkage, tá? Então, veja a imagem aí na tela, que é a mesma imagem que tem na apostila de vocês. Nessa imagem, eu tenho dois tipos de situação de posicionamento de genes. Eu tenho a posição chamada cis, que está aí na esquerda. Cis significa que eu tenho cromossomos homólogos, cujos genes são dominantes no mesmo cromossomo e recessivo em um outro cromossomo. Então, eu tenho no mesmo cromossomo azão, azão, e em seguida azinho, bezinho. Desculpa, é azão, bezão, e em seguida azinho, bezinho. Na posição trans, eu observo que eu tenho um dominante com um recessivo, tá? Então, no primeiro cromossomo da posição trans, eu tenho o azão com um bezinho, ou seja, um dominante com recessivo, e ao lado um recessivo com um dominante, tá? Isso, gente, é só assim um conceito, um termo para poder identificar como se encontram os genes dominantes e recessivos ao longo de um cromossomo que está em linkage, tá? Bom, espero que vocês tenham, gente, compreendido essas informações. Sei que não é um assunto fácil, tá? Para quem não entendeu, não assistiu as videoaulas, as lives, não esteve presente nas lives anteriores, é muito importante que vocês façam uma revisão da apostila 11, tá bom? Vou deixar na descrição as atividades para vocês realizarem da apostila, tá? Um grande beijo para vocês, até sexta-feira que vem.